Este é o episódio número 165 do Até Tem Missão. O convidado é o Janita Salomé, que lançou em abril Valsa dos Poetas, um disco que vai ser apresentado a 5 de junho no Teatro da Trindade em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Até me envergonho de dizer que na coisa. Nem ela, e ela é que percebe disto de maneira. Mas era assim neste ano? Não, era mais pequenino, uma coisa pequenina, e depois com um livro de instruções a gente. O livro era maior que o aparelho. E depois, ainda por cima, aquilo estava num português traduzido do chinês, ou coisa qualquer do género. Provavelmente automático. Isso não seria o problema, ou então seria, não sei, não consegui pôr aquilo a trabalhar, pá, quando antes um gajo carregava em 2 botões, ou num, e punha tudo a trabalhar, e agora, olha, uso o telemóvel. Para gravar o quê? Tipo, ideias? Para gravar ideias, trabalhar. Mas à guitarra? Com a guitarra. Não é? Ponho ali na estantezinha, ali me sento, e já sei onde é que é. Carrego no botão, está. E aquilo começa a funcionar. Foi assim é assim desde sempre? Tem sido sempre do modo mais simples e mais fácil, mais prático, não é? Sim. Porque eu sou desajeitado com tudo o que diga a respeito a tecnologias, e até tenho aversão aos computadores, até sou um info-excluído. Ok. A Isabel é que me vale. Se não fosse a Isabel, não sei, é capaz de estar a viver no quintal, coisa assim no género. Senão estava tramado, não percebia nada disto, ou tinha que andar a pedir a alguém, pronto, assim. Não peço, ela faz. Não, mas já o telemóvel já é um computador. Claro, o telemóvel, mas é curioso, isso é contraditório. Eu tenho aqui um telemóvel que é um canhão, uma coisa enorme, que tem para aqui aplicações que nunca mais acabam. Mas eu aqui sei mandar mensagens, consigo ler as mensagens, consigo... Ainda é utilidade tem há pouco Ok. E consigo não sei o que mais, e depois o resto aqui, como está aqui tudo à mão, sou capaz de andar aqui a pesquisar e talvez isto funcione ou não, ou rebenta ou qualquer coisa, mas de qualquer maneira consigo. Vá lá, com o telemóvel ainda me dou. Mas o Janita nem sequer tem uma conta de e-mail, nem nada? Tenho tudo, porque quem alimenta isso tudo é a Isabel. E olha, agora já ir pelo outro. Epá, isto já é um gesto condicionado. Epá, já não estou a gostar nada disto. Pôr na orelha, no ouvido. Não. É melhor guardá-lo. Mas então é recente isso do telefone? O quê? O telemóvel? Não, já não é recente. Mas o curioso é que resisti à utilização do telemóvel até ao limite. Aqui há uns anos atrás, quando começou a generalizar-se o uso, não é? E eu tive sempre uma relutância muito grande. Foi a minha filha que me deu um telemóvel que ela já tinha, sei lá quanto tempo. Um Alcatel, perfeitamente. E pronto, eu comecei com o telemóvel forçado. Fui violentado pela tecnologia. Mas não dá jeito, tipo no Alentejo, ter um telemóvel? Não, claro que hoje em dia já não passa a ser o telemóvel. Se saio de casa e me esqueço do telemóvel, a primeira coisa que faço é voltar para trás e ir buscar o telemóvel. Porque já ficámos dependentes, de alguma forma, do telemóvel, porque hoje antes eu ia ao café lá no Redondo, onde havia um telefone, e ali a gente ia telefonar ou então esperava chamadas. Era o 99162, ainda me lembro do número. Era e não havia em casa? Nunca tive telefone em casa. Nós não tínhamos telefone. Sim. E frigorífico já foi muito tarde. Minha mãe
conservava tudo em salgadeiras e a gente fazia matança. E tudo o que era conservas era conservado em sal ou em gordura, banha de porco, na banha de porco. E daí que, mas isso era generalizado, era assim, só a rede do frio acabou por vir a contribuir para uma coisa, para a diminuição do número de doenças cardiovasculares, que hoje existem outra vez, mas por motivos diferentes. Antes era porque comia-se tudo muito salgado, porque era conservado em sal, comia-se muita gordura, porque era tudo conservado em gorduras animais, essencialmente. E claro que um indivíduo chegava aí aos 60 anos, entupiam-se as veias todas e pronto. E o pessoal marchava mais cedo. Hoje em dia, mesmo que haja esse problema, já há uns comprimidos e pronto, que já desentopem, assim como o ácido sulfúrico. Não são bem ácido sulfúrico, mas pronto, as prevastatinas e essas coisas. Eu tomo disso, para poder arrumar-lhe uns tipos. Isso é um mau exemplo, se não se tem. Eu sei, pode. Eu já tive aqui há 7 anos. Sim. Fiz um disco sobre o vinho, era o vinho dos amantes. Sim. O vinho dos amantes. Não foi disco Antena 1 porque, segundo os senhores que decidiram isso, era um incentivo ao consumo de álcool, de vinho. Consumir álcool é uma coisa, consumir vinho é outra, porque vinho é medicamento. Vinho é medicamento, ok. Tem sido, está bem, de vez em quando não é, mas pronto, isso também acontece na vida das pessoas. Eu aqui há uns tempos falei com o Vitorino e ele dizia que uma das coisas que no Redondo o vinho era bom e barato e aqui só subia. Em Lisboa era complicado arranjar comida e vinho bom sem gastar muito dinheiro. Sim, de alguma forma, mas é preciso conhecer os sítios e os locais onde o vinho não é tão caro, mas de facto é muito mais fácil encontrarmos vinho bom no Redondo, porque já sabemos onde e tudo é mais barato, a vida é mais barata, naturalmente. E ele talvez se estivesse a referir ou estava a lembrar-se que ele também faz vinho e é excelente, é feito lá por um nosso amigo, que agora tem uma doença grave, mas vamos a ver se ele se recupera e continua a fazê-lo, porque ele teve sempre uma reserva de vinho, assim, de 1000 litros, aí, para o consumo do ano. E talvez ele estivesse a referir a essa facilidade, porque tinham ali mesmo em casa. Este ano foi-se, por causa do calor, teve muito calor em outubro, foi todo para a aguardente. Também não é mau. Aproveita-se pelo menos. Aproveita-se, claro que sim, só que a aguardente, e por acaso até gosto de graça. Sou bagaceiro, aqui há muitos anos atrás, era mais novo, pois o organismo respondia de outra maneira. Eu era bagaceiro, bebia aí 10 bagaços por dia. 10 bagaços por dia? Mas antes dos 30 anos, quando vim da África, quando vim da Guerra Colonial, vinha assim meio variado, tive amnésico, tive amnésia na Guerra Colonial, no fim daquela, já na parte final. Olha, faz agora, no dia 5 de junho, precisamente o dia em que vou apresentar. Pois é, isso, não é a apresentação do CD. Era isso que eu estava só familiar. No Teatro da Trindade. Faz nesse dia, sei lá quantos anos já lhes perdi o conto, que regressei da Guerra Colonial. Mas mesmo no fim? Ou... Foi mesmo no fim, no mês que antecedeu, descobri que não sabia o nome de ninguém. O nome dos meus companheiros de guerra, os meus companheiros de pelotão, com quem nós, claro, na guerra criam-se relações de amizade e de solidariedade que o indivíduo não experimenta noutras situações, é impossível, só na guerra e em mais sítio nenhum. E noutras situações talvez difíceis também, naturalmente que sim. E de repente não sabia dizer, dei por mim, agora não me lembro do teu nome, tive que andar a perguntar o nome a toda a gente.
depois fui ao médico e o médico disse-me, olha, você esteja caladinho, faz de conta que não é nada e sabe, você há de recuperar, com certeza disso, não diga nada se não é interno, não? E você nunca mais daqui sai. Era em maio e estava previsto o nosso regresso em junho, no dia 5, precisamente como aconteceu. E eu, caladinho, como é que te chamas? Está bem. Tá. E o pessoal não deu por isso, também fui discreto, procurei que aquilo não fosse uma coisa há assim. sempre soluções notada. para evitar Sim, chamar uma pessoa pelo mnemónicas, nome. Sim. Criam-se Não, e há defesas. soluções, ou tu. Tu, pá, então. sei lá. Não é difícil, é preciso ser criativo com a linguagem, não é? Claro, Evitar... claro, e aí muito mais criativo para ver se não ficava lá. Mas depois foi ao médico cá, não? Cá não, depois Depois isso passou? foi passando e eu fui criando defesas, fui criando... Mas hoje a memória mnemónicas. Não, mas hoje as perdas de memória têm a ver com outras coisas, mas e já não sei se de alguma forma ainda serão resquícios desse problema que tive, não faço ideia, mas a gente contra as perdas de memória arranja sempre defesas. Mas poderia ser tipo stress pós-traumático? Foi diagnosticado isso, o médico disse-me precisamente isso. Foi porque eu passei por muitos e maus bocados, péssimos, terríveis, que veio anos a sonhar com essas coisas. Mas depois veio o lado colorido e bem disposto dos sonhos, porque acho que eu tinha a impressão de que há um filtro mental, instintivo, uma coisa qualquer, de que me falou também um médico, e ele disse-me, o médico disse, olha, você perdeu a memória, você esqueceu para não darem em louco, para não se passar para o outro lado. Foi a sua sorte, disse-me ele, precisamente. E, entretanto, eu vi-se um bocado afetado e, ao princípio, os sonhos eram um bocado negros, mas depois começaram a ser coloridos. Eu, por exemplo, sonhava com bombardeamentos no centro da vila, no centro do Redondo, e depois as bombas espetavam-se na parede e apareciam bandeiras e coisas assim do género, ia com as minhas filhas pequeninas. Aquilo era tudo... acabava por ser só nos sonhos, coisas que só aparecem nos sonhos, até uma bomba espetar-se na parede e depois aparecerem coisas coloridas e bandeiras e sei lá o quê, e tudo a rir, não sei o quê, e aqui as minhas filhas a rir, não sei o quê. Coisas desse género, comecei a ter sonhos com a guerra, mas com uma outra guerra, com aviões da Segunda Guerra Mundial, que havia, nós, sabe que éramos patrulhados, vigiados, digamos, ainda por aviões da Segunda Guerra Mundial, da T-6, o T-6 que era um avião com uma grande mobilidade, e havia já os Fiat, também os que eram já a Jacto, mas de qualquer modo ainda eram utilizados, isto nos anos 70, os aviões da Segunda Guerra Mundial. Os T-6 ainda por lá andavam e tal, sobrevoavam as zonas, assim, nos voos intimidatórios e tal, para ver se aquele pessoal não nos estragava a vida. Não? E depois volta para cá e já na altura era funcionário público? Ou... Antes era já. Eu aos 19 anos vim aqui para o Tribunal da Boa Hora. Não, primeiro para o Tribunal de São, na Ruta 1, uma secção, duas varas cíveis, uma coisa assim que se chama, na Rua de São Paulo, e depois, passados meses, vim para o Tribunal da Boa Hora. Ali estive até ir para fazer o serviço militar e fazer a guerra colonial, e depois, quando voltei, fui para o Redondo, para o cartório notarial do Redondo, onde fui ajudante notário de terceira classe. Ok. E lá estive até dedicar-me à música, era o sonho que eu alimentava desde miúdo, desde puto. Comecei a cantar muito cedo e sempre sonhei com dedicar-me. E depois os estímulos do meu irmão e do Zeca, do meu irmão Vitorino e do Zeca,
foram fundamentais para eu, de facto, me dedicar à música. Eu li numa biografia que foi para aí em 80, que Sim, foi em 80. Para se juntar ao grupo do Zeca. Primeiro que tudo juntei-me ao grupo do Zeca, andei com ele até ao fim da carreira dele, até que ele adoeceu e... Claro. E está no concerto do Coliseu, está lá a tocar a Duf. Exato, estou lá a tocar a Duf e cantava, e depois jogavam nas vozes, e foi aí, o sonho foi-se alimentando com esse estágio, aquele estágio que eu sinto-me privilegiado ter sido companheiro do Zeca e ter tido como companheiros o Gil Pereira, que é um excelente músico, e o Serginho, coitadito, que entretanto foi com umas asinhas e uma viola às costas, já está por aí. Como é que o Zeca aparece por causa do Vitorino? Não, o Zeca gostava muito ia com muita frequência ao Alentejo. Sim. E pois, já não chegou a morar lá, não? Ele teve no Algarve? Não, ele viveu em São Francisco da Serra, teve um monte em São Francisco da Serra, ali mais para baixo, para o pé de Grândola, próximo de Grândola. Teve aí um monte, ainda cheguei a conhecer, e também no Algarve, mas para onde ele foi morar foi para, como é que se chama ali ao pé de Setúbal? Azeitão. Sim. Para Vila Nogueira, de Azeitão. Não, foi aí que ele morreu ou não? Ele morreu no hospital de Setúbal. Sim. E entretanto eu conheci o Zeca, ia com frequência ao Redondo, eu era casado nessa altura, tinha as filhas pequeninas e dormia lá em minha casa. E outras vezes dormia na Serra d'Ossa, que havia lá um amigo que arranjava lá um quarto, lá num montezinho, e houve uma vez que o Zeca me bateu à porta, era bem 5 da manhã. Pá! Então o que é que estás aqui a fazer? Mas às 5 da manhã, era suposto estar a dormir na Serra d'Ossa, que é ali a 8 km. Pá, senti-me sozinho, pá, começou-me a bater o coração, pá. Pum, e depois ele ficar pum. Depois vim por aí a pé, até ao Redondo, pá, era cães a ladrar por todos os lados, pá, dos montes, pá, eu vim completamente à rasca. E pá, pronto, lá abri a porta, deitou-se, dormi mais um bocado, que eram 5 da manhã. E ele ia também, uma vez ou outra, foi com a Zélia e o Pedro e a Joana, que eram pequeninos, e dormiam lá em minha casa, chegaram a dormir lá em minha casa, e foi aí que se criou uma empatia, uma amizade, e ele está na origem da formação dos cantadores do Redondo. Sim. Ele é que nos estimulou nesse sentido, ouvia-nos cantar. Havia alguns que já não são hoje, hoje é outra geração, e ele sugeriu-nos, porque é que vocês não formam um grupo de cantadores, vocês cantam tão bem, então, e aquilo ficou-nos na ideia, e daí começámos a ensaiar, e formou-se o grupo de cantadores. Entretanto, falta-lhe um músico no grupo dele, de acompanhante, que era o Henri Tabot, que tocava viola, e o Zeca disse, porque eu já lhe tinha dito ao Zeca, eu estou à espera que tu me digas quando é que é, porque eu estou farto disso, eu já tenho os cotovelos gastos de estar ali ao balcão do cartório, vê lá se... E ele depois chamou-me, fiquei satisfeitíssimo, pedi uma licença ilimitada no funcionalismo público, e pronto, e as coisas arranjaram-se, foi daí aí é que começa depois de 3 anos, tive 3 anos e tal, até ao fim da carreira dele, e depois comecei a criar ideias para começar a solo. Mas eu estava interessado nessa imitação do Zeca, porque parece, obviamente, só conheço a figura de vídeos, parece uma imitação bastante fidedigna da maneira como ele falava. Quem? Que o Janita estava a fazer agora, essas pausas e tal, a falar. É provável que tenha interiorizado alguma coisa que tenha a ver com isso. Sim. E até o ambiente, até porque estamos aqui perfeitamente à vontade. Claro. E ter o interlocutor que escuta e não interrompe constantemente e tal, e isso também contribui. Ok.
Então, o primeiro álbum solo não é durante o Zeca ainda era vivo? Era, Sim. não, ele era vivo no primeiro álbum só, no segundo e no terceiro. Sim, pois. Aí, Sim. só quando foi em 87 que ele morreu, Sim. foi quando eu lancei o... e agora não lembro, já são uns poucos. Como é que aquilo se chamava? Raiano. Sim. Raiano, se não tem erro. Espera aí. E pronto, olha, e entretanto tenho andado aí Sim. nas vidas com todos os engulhos que se me põem por causa daquilo que faço, porque eu não, na música que componho, não procuro estereótipos nem fórmulas, nada disso. Procuro sempre fazer coisas que nunca tenha feito antes. Procuro poemas. Como agora, vezes, não é? Valsa dos Poetas, exato, não é? a Valsa dos Poetas. Procuro poemas que provavelmente não seriam musicados se alguém como eu, e é de certeza Sim. que há mais gente, não sou o único, not the only one, como dizia o John Lennon, a fazer isso, a experimentar poemas que não estão estruturados para serem canções, porque as canções saem mais redondinhas, se o indivíduo quiser, também depende de quem lhes pega e do que lhe faz, porque pode rebuscar melodias na quadra mais simples que posso imaginar, não é? Mas os poemas são exigentes, a palavra é exigente porque ela está depurada, está condensada, e depois andar à procura de melodia em rimas irregulares, em palavras soltas e tudo mais, isso dá lugar a melodias também menos fáceis de ouvir, que é normal. E eu vou continuando a fazer isto e assumo os resultados e estou disposto a pagar o preço, porque há um preço que se paga por isso, sabes? Este disco foi com o Filipe Raposo e o Mário Delgado a trabalhar? Sim, já trabalhamos juntos há bastantes anos, até há mais anos com o Mário Delgado, com o Raposo já há mais de 10 anos, sim. Mas com o Mário há 20 ou 30, sei lá, já lhes perdi o conto. Temos sido companheiros de viagens, e agora com o Filipe Raposo a mesma coisa, há uma grande cumplicidade e amizade entre nós, e eles conhecem a minha linguagem, eu conheço a sua capacidade criativa, e componho, e depois eles trabalham sobre propostas que já levo. Eu normalmente componho. Mas essas gravações do telemóvel? Sim. Depois passo-lhes a ele. Não, vou à casa deles. Ok, calculo que eles não moram no Redondo. Eu também não moro no Redondo, eu agora moro aqui próximo de Lisboa. Ok. Entretanto eu vivia aqui em Lisboa. Ok. Aí nessa altura eu já cantarolo acompanhado à guitarra, eles gravam, dou-lhes logo como ponto de partida uma sugestão harmónica e com a melodia e algumas sugestões rítmicas, e depois eles trabalham sobre isso. Sei que porque já nos conhecemos há muitos anos, as coisas normalmente resultam agradáveis a nós, depois o público logo dirá o resto. Portanto já não mora Não, moro aqui para a Zona Saloia. Okay. Fui ali para o meio para uma aldeia próxima do Sobral de Montagraça. Ainda é meio rural? É um meio rural mesmo, que vivem ali 100 pessoas. É uma aldeia pequena, só tem um café, cantinho da aldeia, onde está a senhora Maria do Rosário e o Zé Albino e a Cláudia e a Gaiatinha, a minha fã mais pequenina, a Mariana. Tenho lá amigos e ali vivo. Esse café também tem telefone? Esse café também tem telefone, como o outro do Redondo? Não, agora já o telemóvel já resolve o problema.
Não, mas calculo que seja um sítio onde Não. um bigode desses calha bem. Um bigode deste? Sim, Não, este bigode eu pinto de branco. sim. Que é A para. sério? Pois, é que eu tenho a impressão que houve no meu bilhete de identidade qualquer falha nos serviços de identificação, porque sou demasiado jovem e pinto. Claro. Para acompanhar a minha idade tenho que pintar o bigode branco. Claro. Não, mas esse bigode eu perguntei uma vez ao Vitorino e ele disse que vocês deixaram crescer quando o vosso pai morreu? Algo assim do género? Talvez ele. Não. Eu deixei quando estava na Guerra Colonial. Ok. Ele, eu já não me lembro, mas sim, é provável que tenha sido por aí, que eu lembro muito bem do Vitorino já ser mais que adolescente, Sim. já ser adulto e não usar bigode. Provavelmente foi quando o meu pai morreu. Já não Isso me lembro bem, mas ficou para sempre o bigode? sim, Nunca fez? uma vez cortei o bigode não conseguia olhar-me ao espelho, daqui a uns anos atrás. E cheguei a usar barba, Foi, barba sim. como tu cheguei a usar, mas a minha filha mais nova, tinha para aí 2 anos, coisa assim, via-me de barba, começava a chorar com medo, me tive que cortar a barba, foi uma tristeza, fiquei triste, mas o bigode não cortei, e ela aí deixou. É que dá para parecer outra pessoa, se uma pessoa se habitua a isto. Eu, quando faço a barba, também não... É claro, é estranho, Quem é esta pessoa? e então o bigode, Sim. de maneira, não é? Um Sim. indivíduo fica com o lábio com o dobro do tamanho. Pá, De repente existe uma coisa por cima do lábio também. É mesmo, Sim, é estranho. mesmo. E depois já não nos concebemos Sim. epá, eu podia pintar o bigode de outra cor, de encarnado, não, de verde. Quando me pintaria o bigode de verde. Por razões futebolísticas? Exato. Ok. Aquilo anda para lá muito complicado também. Mas pronto, vamos isso de parte. Não, mas por falar em bigode também é outra coisa, é o chapéu, que às vezes vem com um lenço, às vezes. Às vezes são adereços. São os dois ao mesmo mas tempo. o chapéu, às vezes quando está frio, dá jeito. No inverno. O chapéu? O chapéu e o lenço. O chapéu no inverno porque não tem cabelo. E isto é uma imagem se eu tirar o chapéu e chegar ali um gajo com uma câmara, um tipo da RTP ou de outro canal qualquer, olha e pergunta, quem é aquele gajo que está ali ao pé do Rodrigo? Quem é aquele gajo que está ali ao pé do Rodrigo? E com o chapéu já olha aquele olhou ao lente já. Assim. Mas eu gosto de usar o lenço também, são reminiscências e são memórias, inclusive eu inspirei-me também, há um quadro do Goya. Sim. Que retrata um fuzilamento na Guerra Civil de Espanha, onde estão os fuzilados, eram republicanos ou ciganos ou qualquer coisa dentro, tem lenços desse, e isso inspirou-me também. Mas quando é que aparece o lenço? Já há muitos anos, já mesmo há... Mas é inspirar, tipo, aí 20 anos. Tipo ver esse quadro do Goya e dizer agora quero um lenço? Não é bem assim, Okay. Não é bem assim. Faz parte também de uma imagem idílica, aventureirista, porque isto também tinha a ver com os piratas, com a banda desenhada que ali em miúdo era o Mundo de Aventuras. Ok, o Mundo de Aventuras. O Mundo de Aventuras e tenho memória dos piratas terem estes lenços à cabeça e tudo mais. Tem esse espírito também. Depois, olha, tornou-se um hábito e tornou-se um adereço. E uma imagem. E nunca tiro o chapéu, porque eu trabalho no público e no outro dia fui levantar água e estava lá o Janito a falar com o Depois Nuno é um Pacheco, hábito, eu já nem me lembro. lembro que trago o chapéu. É assim no género. E foi assim que eu vi, quem é que estará aqui com o chapéu? E depois olhei e era o Janito. Pois, eu estive lá no público mesmo, no jornal. Sim. Olha, já agora um abraço para o Fernando Alves. Não, ele está na TSF. Fernando Alves. Não está no público. Não é no público, não. No público é o... Nuno Pacheco? É o Nuno Pacheco.
Sim. Um abraço para ele. Igual eu estava a confundir com a TSF e com o Fernando Alves. Sim. Lá está, que é amigo já há muitos anos. Mas pronto, esquece então. Esquece, Nem então. me lembro, às vezes vou conduzir e quando dou por mim, dentro do carro está mais calor e tal, começo a sentir a cabeça, porra, ainda tenho o chapéu para lá o tiro. Há bocado... E aqui também eu posso tirar, qual é o problema? Não. Mas agora aqui está sombrinho. De onde é que vai o chapéu? Onde é que se compra isso? Estes chapéus compram-se ali naquela chapelaria antiga. Na rua... Diz aqui. No Carmo? No Rocio. Sim, no ali Rocio. frente, Sim, ao sim, pé sim, do teatro. Sim, Dona Maria. sim. É nesta chapelaria que é a... Como é que se chama? Como é que isto é um nome? Chapelaria Azevedo de Rua. Okay. Azevedo de Rua. Sim. É uma chapelaria muito antiga. E eu sou do tempo em que toda a gente usava chapéu. Meu pai usava claro. chapéu, Dantes usava chapéu. Agora usam-se uns bonés assim um bocado. Enfim. Prefiro usar chapéu. Ok. E o Vitorino tem a boina, não é? Tem a boina, isso toda a vida usou. Mas há mais irmãos que usem boina? Não. Há o mais novo também. Ok. Também usa. De vez em quando. Não, há bocado estava... citou aí o John Lennon. Uma coisa que o Janita faz neste disco é cantar o Bukowski em inglês. Em inglês. Pois, The Beat Generation. Exato. Um contestatário, irreverente. E cantar em inglês é uma coisa também... Não é novidade nenhuma para mim. Nem tenho prioridades nenhum no que diz respeito a isso. Sim, mas não é fora da zona de conforto. Fora... Para usar uma expressão que eu não gosto muito, sim. Às tantas, a zona de conforto está no poema, está no conteúdo do poema. Foi isso que me aliciou e me levou a fazê-lo em inglês e não em português, por um lado, e por outro, mesmo a composição, a melodia, tentei aproximá-la o mais possível do ambiente melódico anglo-americano, não está muito longe, anda por aí, e a voz grave, tentei ir ao encontro do modo como o Marcelo Bukowski recita o poema, que é arrepiante, eu gosto imenso, é uma coisa que me tocou, e como tenho essa capacidade vocal, tentei aproximar. Mas era também por aí, porque não é fugir do que a Janita costuma cantar e como costuma cantar. Lado, sim, isso é verdade, mas é agora, porque eu fui vocalista de conjuntos de baile. Sim. Durante alguns anos. Adolescência? Na adolescência ou já mais velho? Sim, comecei na adolescência e por aí fora, até aos 26 anos, ou 27, e cantávamos, um vocalista de conjuntos de baile tem que ter uma versatilidade muito grande, é bom que tenha. Claro. E eu cantava, num tempo em que se ouvia música francesa, ouvia-se música italiana, espanhola, sei lá, principalmente essa, e inglês a pouco. Depois com os Beatles é que começa a aparecer a música, a língua inglesa na música. E eu comecei a cantar os Beatles nessa altura, e o Bobby Goldsboro também. Eu sou cantor americano dos anos 60. E há mais, eu cantava o Frank Sinatra também, cantava francês, cantava o Jacques Brel, a Edith Piaf. Gostava imenso de cantar em francês. E ainda um dia destes, já tive para gravar, tive para incluir neste disco um tema do Jacques Brel, o Ne me quitte pas, ou então o Dans le port d'Amsterdam. São os dois temas que mais gosto de cantar dele. Se bem que haja mais lindíssimo. Mas, então o que havia na adolescência era isso? Ou... Sim, havia essa música e cantar em inglês para mim não é novidade. Sim, não, mas o que eu ouvia na altura como ouvinte, isto não como Sim. Como praticante de música. Em francês estavam na Edith Piaf, principalmente, eu disse há pouco, no Jacques Brel. No Jacques Brel, havia outros cantores franceses,
eu não gostava muito do Richard Anthony, gostava mais do Michel Polnareff, ele era de origem polaca, mas podia ser feito de imigrantes polacos, nascido em França. A Edith Piaf, como disse, gostava do Mouloudji, depois gostava desses cantores engagés, digamos, comprometidos, que era o caso do Mouloudji e do Jean Brassens. Gostava também da... como é que ela se chamava, que cantava com Pavilion d'Ado? Agora não me lembro. Cantava tão bem. Aí não posso ajudar. Pois, não pode. Ainda você era... Eu ainda não existia na Pode, altura. não existia. Agora não consigo lembrar-me do nome dela. E havia outros nomes que não me ocorrem agora, que eram as referências que tinha na altura, e da música portuguesa tinha como referência o Zeca Clandestino, e o Zé Mar Branco, e o Fausto, e o meu irmão Vitorino, e essa gente. Explorar a música tradicional ainda não tinha acontecido. Isso, explorar a música tradicional, eu acabei por nascer no seio da música tradicional. Pois é isso, sim. E não andei a fazer recolhas, né? Então eu recolhia-me a mim próprio, eram autorrecolhas, né? E isso foi também uma ideia de fazer experiências com a música tradicional e tirá-la do seu habitat, trazê-la para a urbe, para a cidade, e envolvê-la instrumentalmente com grandes músicos como O Júlio Pereira? o Pereira, ou mesmo também o Mar Delgado. Sim, agora sim. E também com o Filipe Raposo, algumas coisas tradicionais, até inclusive músicas sefarditas, que fiz agora no disco anterior, sim, a este, ou a Valsa dos Poetas, que era em nome da Rosa. Mas aí também é o nome da Rosa, que é em nome da Rosa, sim. Não, mas aí também é essa exploração dessas músicas sefarditas e das músicas de vários sítios. Como é que isso vem? Não, e isso vem também, tem que ver com a minha ascendência sefardita, porque Salomé não é nome artístico. Sim, eu sei. É nome de família. Eu sei. Vindo ali dos lados de Belmonte, segundo a minha mãe dizia, que era o meu trisavô, que foi viver ali para o Landroal. Foi num tempo em que vinham os beirões, vinham para aqui para o Alentejo, e muitos ficavam aqui, casavam aqui com as morgadas mais feias, eram os gajos que casavam com elas para ficarem ricos. Lá no Redondo, o gajo mais rico do Redondo era um desses, e a mulher era muito feia, e assim pequenina e analfabeta, e riquíssima, uma riquíssima analfabeta. Mas eu calculo que se não ir investigar essa herança sefardita, não estava já lá, ou não? Foi preciso fazer uma recolha, ou não? Aqui fiz. Pois, é isso. Fiz recolha, fui ouvir. Como é que se faz recolha disso? Dessas, não, isso temos que recorrer à internet. Foi via internet. Mas isso teve foi com a ajuda aqui Não, eu sou info-excluído, sim, mas não rejeito. Ok, sim. A internet é um instrumento utilíssimo, desde que não nos deixemos alienar. Eu não de certeza. Eu estou salvaguardado dessa alienação, mas de qualquer modo a internet foi muito importante aí. E não só há recolhas, e isto até agora estou-me a lembrar, dois dos temas, pois, um dos temas não foi via internet, foi de uma coletânea que um meu amigo alemão, que também já foi com umas asinhas que ele tocava, esse foi com o acordeão, okay, que eu tocava acordeão, meu amigo alemão, que aqui há uns anos me deu fotocópias com recolhas de músicas sefarditas feitas em diversos pontos da Europa, nomeadamente não na Europa só, mas Turquia, se é que a Turquia se pode considerar Europa, não é? Mas por razões políticas e estratégicas, agora até Israel é Europa,
até a Austrália e a Europa. Sim. Isso está tudo virado ao contrário. Pertence à... Pois, à cultura, não é? Pertencem à falando... É, Obrigado. Era um bicho? Não, era uma aranha. Ótimo. Não ia fazer aí... Não, para as pessoas que estiverem a ouvir, havia uma aranha na minha barba, pronto, e o Janito deu um piparote e ela foi-se embora. Mas é que foi. Pronto, foi isso que aconteceu. É o que dá a gravar na rua. Não, mas isso são os países que pagam para aparecer na Eurovisão, porque existe uma união de... Sim, claro, de interesses. Não é uma união de interesses, existe mesmo uma união que se compra. Eles pagam para estar ali. É literalmente isso. Fazem parte da associação que organiza aquilo porque pagam para estar ali. Não sei quais é que são os critérios, mas pronto. Portanto, já não... Pois, eu também não, mas pensava num festival europeu, mas eu devia estar aberto aos africanos também, se calhar nesse caso. Sim. E aos acho que estão pagar. Yemenitas. O Mário Delgado tocou no Festival da Canção. Por que não? Ele tocou. Foi na final, acho que eu tenha percebido, foi o único momento em que não houve playback. Não me lembro. Ele tocou, acompanhou a Luísa Sobral. Eu não ouvi. Ele acompanhou a Luísa Sobral. Luísa Sobral, pois ele costuma acompanhar. Sim. Mas aí fomos felizes. Fomos felizes e ninguém não nos perdoaram isso. O resultado que teve este ano. Sim. Não nos perdoaram que lhes pagássemos a partida e aí rendo homenagem à Luísa Sobral e dou-lhe e felicito-a pelo que conseguiu. E ao irmão, ao Salvador. Sim, mas pronto, os países pagam para aparecer na Eurovisão. Eu não sabia, olha, desconhecia isso. Não sabia que isso não é necessariamente assim. São de serem europeus. Pronto, então os africanos pagam em pau preto, pagam em madeira. Aliás, eles pagam e não vêm cá. Podia ser que viessem, olha, cabo-verdianos, nós tinham aqui um bom elo de ligação, os angolanos, a mesma coisa, que têm lá música espantosa, moçambicanos. Não, este ano no Festival da Canção Português podem concorrer. O Paulo Flores escreveu uma canção. Sim. A Aline Frazão, que é angolana também. O Tito Paris também escreveu uma. Sim. Podiam. Pois, e ela era de nome Paris, não sei se é filha dele. Acho que é sobrinha. Sim. Ou sobrinha, depois de ser da família. O Janito já atuou com o Tito. Já partilhámos o palco muitas vezes. Sim. Nos Sons da Fala. E somos amigos, grandes amigos. Eu gosto imenso de ouvir cantar, tem uma voz excelente. Gosto muito de ouvir. Agora há muito tempo que não o vejo. Nem tenho ido para as vidas e para as noites. Não, isto tem que ser preservado. Pois o organismo já não responde da mesma maneira, o indivíduo tem que ter cuidado. Eu canto agora melhor do que cantava há 20 anos atrás, que andava aí sempre metido nas brocas e nos copos e nas noitadas. E nos 10 bagaços por dia. Isso já foi. Isso foi antes dos 30, sim. Já tínhamos estabelecido há bocado, sim. E a voz não respondi como responde hoje. Tenho até a experiência que se vai adquirindo ao longo dos anos, também por outro lado, e vamos tentando sempre apurar o som da voz e cuidado, e tem mais cuidados. Quantos mais cuidados, mais a voz agradece. Estávamos a falar há bocado dessa experiência dos conjuntos de baile. Sim. Depois isso acaba quando? Aos 26, 27? 27 foi quando extinguiram-se os grupos e depois deixaram de existir, e depois, passados mais 2 anos, vim para Lisboa. Vim para cá, entretanto vim para cá trabalhar, e por volta dos 31 foi quando conheci o Zeca e comecei a gravar. E era uma coisa bastante diferente dos conjuntos de baile. Sim, sem dúvida nenhuma, muito mais exigente. Nos conjuntos de baile as coisas são, enfim. Não, mas eu tive o privilégio de trabalhar sempre com excelentes músicos. Mesmo eram músicos de Évora. Havia um guitarrista, que tocava viola elétrica, o Abílio Delca, eu nunca mais me esqueço o nome dele, era um grande amigo, que era mesmo superdotado. Ele chegou a ser convidado pelo James Last. Tinha uma orquestra, como havia o Frank Porcel, havia a orquestra do James Last, que o ouviu no Algarve, ouviu tocar e convidou. Ele é que não, vivia ali
em Quarteira. Essa é outra fase, foi aí que eu comecei como vocalista e baterista. No Algarve? Sim, e que na Esplanada, na junta de turismo da Esplanada, não, como é que era? Nem, pô, na Esplanada da junta de turismo da Praia de Quarteira. E passavam ali 2 meses. E o Abílio fazia parte desse conjunto, que era o conjunto Planície, juntamente com os meus 2 irmãos mais velhos e mais um outro músico do Redondo, que eram excelentes músicos, e um acordeonista e um pianista, que eram músicos de escola mesmo, que liam à primeira vista. Foi no tempo em que, isto é engraçado, porque hoje temos os concertos com fulano de tal, não sei o quê, de antes. Por exemplo, eu lembro de ver a Madalena Iglesias, a Simão de Oliveira, o Tony de Matos, o Luís Pissarra, serem acompanhados. Eles levavam partituras. Sim. E na maior parte dos casos viam-se à brocha, porque se os indivíduos dos conjuntos sabiam as músicas, a coisa corria menos mal. Se não sabiam, aquilo dava para o torto e eles chegavam ali com aquele conjunto. Toda a gente, inclusive os meus irmãos mais velhos, os 2, tinham tido escola de música e toda a gente lia à primeira vista, liam com facilidade. E eles ficavam maravilhados, ficavam admiradíssimos porque, pronto, tinham a vida facilitada porque tinham ali um sustento instrumental à altura, porque eram rigorosos, sabiam ler, e era uma coisa que os surpreendia. É raro encontrarmos música. Eu não lia nem uma nota do tamanho de um boi, nunca li música, também não era isso que me competia. Sim. Eram eles os músicos e eram excelentes músicos e aprendi muito com eles, porque eles eram rigorosos, eram exigentes, e isso foi importante para mim. Mas então eles faziam digressões, por exemplo, a Madalena Iglesias ou o Tony de Matos, sem banda? Sem banda, eles queriam quem exatamente lá. Sujeitos Sim. às piores condições e às piores surpresas. Não havia propriamente um circuito. Não havia, exato, podiam trazer, os fadistas é diferente. Sim. Os fadistas sempre levavam viola e guitarra e tal. Agora, cantores como esses também vinham, estariam habituados a atuar com orquestras. Não? Sem dúvida. Então, claro. Nos serões para trabalhadores, era aí que eu os ouvia, que eu comecei por ouvi-los. Em miúdo, era uma coisa que eu ouvia muito, eram os serões para trabalhadores, e era essa gente que eu ouvia. Pronto, as referências da música portuguesa estavam aí, mas eu nunca segui essas referências, que era um certo cancionetismo, assim, de pouco gosto, de gosto duvidoso, e já andava atrás de outras coisas, do Zeca, do Carlos Paredes. Coisas mais engajadas, se calhar? Por um lado, porque eu sou de uma família de republicanos, gente ligada à esquerda, sempre, isso por um lado. Mas por outro, procurava outra música com mais criativa, de melhor qualidade artística, se bem que entre esses cantores do chamado nacional cancionetismo, havia excelentes vozes, disso não tenho dúvida nenhuma. Simão de Oliveira era uma delas, e não só. Havia Simão de Oliveira, o marido de Fátima Bravo, que eu gostava muito de ouvir cantar, Guilherme Kellner, o Domingos Marques, sei lá, uma data deles, eu gostava imenso, tinham excelentes vozes. As canções é que não eram a coisa mais feliz e mais bonita que eles cantavam. Mas depois os conjuntos também tinham muito trabalho, esse específico, esse Planície, era Planície que se chamava? Era eu que escolhi o repertório e vinha aqui à Calçada da Lavra, número 17, à Calçada do Lavra, número 17, ao Godofredo Duarte, onde vendiam partituras e faziam cópias. Sim. Ainda me lembro de lá ir e aquilo já era a parte final, aquilo estava-se um bocado decadente, assim, um cheiro a mofo e cheiro a papéis de música. Era um ambiente indescritível, que eu nunca mais me esqueço. E as partituras, algumas que eles vendiam de originais mesmo, e outras copiavam. Não, mas os conjuntos tinham, além desse, em Quarteira, na esplanada da Junta de Freguesia. Fazíamos bailes ao fim de semana. É isso. Havia muitos concertos e havia nós tínhamos a sorte de, muita procura. Em Évora,
em Évora havia diversas sociedades recreativas e todos os sábados havia bailes. E o nosso conjunto, o conjunto Planície e depois os Vagabundos do Ritmo, éramos muito solicitados, quase nem saíamos de Évora. Pois. Embora tivéssemos ido algumas vezes a vilas ali circundantes e até mais longe, chegámos a ir à Covilhã, estava a lembrar-me agora da Covilhã, mas não era preciso, não íamos para muitos sítios fora do distrito de Évora. Era tudo, mas e a maioria esmagadora em Évora. Nas diversas sociedades recreativas havia o Juventude, havia o Lusitano, havia a FNAT mesmo, que tinha uma orquestra privativa, regida pelo mestre Ismael de Carvalho, bem me lembro, onde vi cantar a Tonisha pela primeira vez. Ok. A Tonisha, que Sim. ela agora está na casa do artista, nunca mais a vi. Era gordinha na altura, ela é de Beja, ela era assim cheinha, agora escorreta, ela é pai da minha idade, mas pronto, mas não parece porque eu pintei o bigode para parecer a idade dela. Sim. Já tínhamos estabelecido isso, que o Janita pinta o bigode. Já sim, mas há bocado estávamos a falar dessa parte dos conjuntos e ao mesmo tempo ia procurando essa música diferente, provavelmente o Zeca, o Zé Mário, etc. E música estrangeira. Esses franceses. Esses franceses que lhe falei, principalmente os franceses, porque a música inglesa não era muito conhecida. Sim. A partir dos Beatles é que se dá o grande boom, embora o Frank Sinatra, o Tony Bennett, de quem me estou agora assim a lembrar de repente, os Beach Boys também, esse Bobby Goldsboro que eu disse, de quem eu falei, e estava a lembrar de um outro, agora me lembro, de quem eu cantava também um coisa em inglês, era um americano. São coisas que já passaram há muitos anos. Não, mas depois conhece essas pessoas que ouvia. Além do Zeca, o Zé Mário, etc. Sim. Passa a conhecer essas pessoas e a colaborar com elas. Sim, passa a conhecê-los pessoalmente. Com o Zé Mário Branco nunca. Não? Não colaborei nunca. Eu comecei com o Zeca e muitas vezes com o Fausto. O Zé Mário nunca tocou com o Zeca ao mesmo tempo? Entre eles, sim. Não, mas comigo nesse tempo não apanhou, ok. Não apanhei o Zé Mário Branco, mas eu conheci também, na altura em que conheci o Zeca, conheci também o Fausto. Sim. Pessoalmente ele ia ao Redondo, ia lá ter com o Vitorino, numa altura em que eles eram amigos. Depois a coisa deu para o torto e não sei porquê, nem quer saber disso, isso é lá com eles. Mas ainda hoje eu guardo uma boa relação com o Fausto. Também não é de amizade, nós não nos vemos todos os dias, mas quando vejo, oi Fausto, estás bom? E se tiver algum disco à mão até lhe dou para ele ouvir, ele também não grava há muito tempo. E é pena. Há uns anos. Já há uns anos. Mas ele anunciou agora um concerto no CCB vai ir para outubro, assim uma coisa grande. Pois, de vez em quando faz. Eu acho que já não sei se tem que ver com por este rio acima, assim uma coisa do género. Eu não estou bem informado. Eu vi aquilo assim de relance e não fui explorar. Ainda não acabou de subir o rio, o cabrão do rio é comprido. Não, mas isso é, digo com todo o respeito e toda a admiração que tenho pela música de Fausto, não tem em causa. Não, mas também me parece que essa geração, essas pessoas também gostavam dos Beatles e etc. Nota-se a música deles também. No Fausto. Sim, no Fausto. Um certo fascínio. Sim. Especialmente no início, aquelas coisas de Marcolino e etc. Ainda cheguei a gravar com ele o Marcolino. Tenho lá uma voz no Marcolino. Acho que não sei se ele tirou-se não. Mas aquilo tem as vozes todas também assim. Pois, aquilo está ali processadas de alguma maneira, portanto não deve ser fácil reconhecer uma voz. Sim, está ali no meio daquelas. Foi a minha primeira experiência. Foi? Discográfica, acho que ainda vivi no Redondo nessa altura. Sério? Parece-me que sim, eu não tenho bem a certeza se foi o Melro ou se antes já tinha o Fausto me convidou para ir lá, até para vir aqui a Lisboa, ter coisa que ainda vivi no Redondo. Já não estou bem certo. Sim.
foi uma experiência. Além de música, o Janito chegou a fazer representação também. Fiz teatro, foi de passagem. Sim. De pouca importância, eu não tinha grande jeito para aquilo. Aliás, também, por isso, não continuei, mas por outro lado eu fazia na peça aquilo que mais gosto de fazer, que é cantar e dançar. Era uma história de uns amores do Dom João V por uma cigana, a Margarida do Monte, e eu sou o namorado, a grande paixão da Margarida do Monte, e o Dom João V o obrigou a ir para lá, para a corte e não sei o quê, mas de qualquer maneira a minha participação é digamos, dentro está no âmbito daquilo que eu melhor sei fazer e sem precisar de sair de mim próprio. Sim. Que era cantar e dançar. Isso foi quando? Cigano. Isto foi no princípio, não, fim dos anos 90. Foi quando abriu o Cinearte, foi a primeira peça. Sim. Para entrar para o jardim é mais abaixo, não é? Não é por aqui? Olha, não sei, por aqui só de paraquedas, se calhar, não sei. Não sei, não faço a mínima ideia, minha senhora, peço desculpa. Não tem importância. Pronto, sim. O Cinearte, a barraca? Sim, a barraca. Foi quando abriu com essa peça. Ok. Eu estava a ver se me lembrava exatamente do nome, mas foi no fim dos anos 90. Foi por aí. Se não estou em erro. Mas, já mencionou várias vezes aqui durante esta conversa qual é a sua ligação à cultura cigana? Eu tive muitos companheiros de escola ciganos. Havia uma comunidade cigana bastante numerosa no Redondo. E o fascínio pelo flamenco e tudo isso, e esta ligação de amizade mesmo aos ciganos e a ligação deles ao flamenco, embora houvesse também uma música cigana que depois desapareceu. Havia uma cigana portuguesa. Havia os ciganos de Évora, não é? Sim, ali de Évora e eu sou do Redondo, que é ali ao lado, e entretanto toda essa envolvência de relacionamento desde a infância e o fascínio continuo a ter pelo flamenco, estão relacionados com o que diz respeito à música cigana. Não, isso é um povo muito maltratado em Portugal. É Portugal e no mundo. Sempre, mas isso aconteceu ao longo da história. Sim. É em Portugal e no mundo, por isso é que eu disse. E no mundo. E inclusive durante a Inquisição, os ciganos não eram queimados. Eram deportados, e a maior parte ia para o Brasil, mandavam-nos para o Brasil. Por isso é que o Brasil tem uma comunidade cigana muito numerosa. Vem dessa altura, porque eles tinham medo de matar os ciganos. Por causa da Buenadicha e da Maladicha e de tudo. Havia uma certa superstição e um medo das forças. Sim, magia e bruxaria e etc. Mágias das bruxarias que metia medo à padralhada que fazia aquilo, aquelas coisas horríveis que foi a Inquisição. E estamos a falar estávamos a falar agora da parte dessa passagem pela representação, dessa breve passagem pela representação. Foi fugaz, aquilo durou 6 meses, mas pronto, foi divertido e cumpri o meu papel, mas não era por ali. Não, de todo. Falar nisso, eu lembro-me de ser miúdo nos anos 90, pronto, eu era miúdo nos anos 90 e o Hermano José tinha uma personagem baseada em si, ou um nome que era Sanita Giroflé. Sanita Giroflé, punha-se lá com aquelas brincadeiras, já me lembro, Janita Giroflé. O que é que o próprio achava disso? Não, eu achava piada, sempre achei piada, estou indo bem com o Hermano José e achava piada a isso, até o Fernando Pereira também tinha uma rábula qualquer outro bigode. Também Pereira, outro bigode, alentejano. Sim. Aí era eu e o Vitorino.
imitava os dois. A mim era, sei lá, com coisa que cantava, umas saias. Saias, Saiada, exato, era essa, suponho que era essa. E o Vitorino já não lembro o que é que era, não me recordo. Ou era a Natanela para aí, qualquer coisa assim do género. Mas essas coisas eu acho sempre piada. Sim. Não, parece um nome tão absurdo, é só isso. Eu lembro-me de ser miúdo e sei lá, deve ter ido perguntar aos meus pais quem é que era, com quem ele estava a gozar, e era o Janita Salomé, pronto, sem ouvir. E que devem ter dito que era irmão do Vitorino, porque eu tinha aquele disco do Vitorino para crianças, tinha uma cassete e ouvia muito isso quando era pequenino. Pronto. O Lobo Mau. Sim, os pequenos e o Lobo Olha, Mau. com a minha filha e as minhas filhas e os meus sobrinhos. Fazem parte do coro? São todos. O coro é todo. É todo todos eles. Família. As minhas duas filhas, mais uma minha sobrinha e um sobrinho. Eram 5. Eu tinha isso uma cassete e vinha com um livro e tal, e não sei o quê. Sim, acho que isso faz parte do plano sério? nacional de leitura. Isso o Janita nunca fez nada para crianças, assim, Não, tão abertamente? Nunca fiz nada para crianças. Nem... Nunca me senti... Não foi por nada. Sim, não calhou. Foi porque não. Não obteceu. Não me senti impelido a fazer isso. Não, porque parece haver essa ideia do... O Janita faz porque lhe apetece agora experimentar isto. São Um bocado, sim, faço coisas que agradam e isso paga-se. Não faço para agradar, Sim. faço porque me agrada. Isso é verdade. Mas não há alguma coisa que lhe falte fazer para agradar? Falta-me sempre qualquer coisa, não sei exatamente o que, mas agora ando à procura. Eu já acabei, este disco está agora a ser usado, isto já podia ter saído há vários meses, mas depois foi sobrando atrasos e entretanto já me apetece fazer outro, já ando à procura de ideias, de linhas melódicas. Nos momentos de silêncio vem à ideia coisas que depois acabam por surgir nas melodias e naquilo que faço. Ainda estou à procura do tema, da temática. Mas como consumidor de arte, o que é que lhe interessa agora? Como consumidor de música, como consumidor de, sei lá, filmes, livros... Exato. O quê, especificamente? Toda a diversidade, tudo aquilo que me agrada. Não, por exemplo, na leitura, há autores que gosto de ler, mas de qualquer maneira não me fico por aí. Toda a diversidade da leitura e procuro cultivar-me e aprender com a leitura e não a leitura como objeto de estudo. Sim. Não, mas por exemplo, o último livro... o conhecimento. O último livro que leu ou que está a ler agora? Estou a ler A Náusea. Ok, Náusea? Do Sartre. Do Sartre, ok. Sim. Isso vem com um sorriso por alguma razão? Vem porque já é lido com outros olhos. Ok. Calculo. Entendo melhor agora do que na altura que eu li. Ou pelo menos entendo de outra forma. Mas isso acontece com a poesia, a mesma coisa. Isso até de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, o indivíduo lê o mesmo poema. Quando se trata de poesia no sentido mais fundo e mais profundo que esse ato criativo tem, ler poesia de uma semana para a outra ou de um dia para o outro, de repente as imagens são outras, são diferentes e aí a grande poesia está aí. Ou seja, é aí que nós a descobrimos quando lá voltamos e já não é a mesma coisa. E filmes, por exemplo, não... Vejo pouco cinema, vejo em casa. Okay. Agora o cinema interessa-me pouco, porque está pouco comprometido com... É um cinema muito virado para o deslumbramento visual e com pouca substância. Não é muito engajado também, é isso? Não é nada. Não é nada. Mas há sempre.
O quê, por exemplo? De que é que gosta? Olha, Havia cinema no Redondo? como? Alguma vez houve cinema no Redondo? Havia no Redondo, mas isso é um tempo em que nós delirávamos com os filmes de aventuras. Sim. E o Burt Lancaster, e o John Wayne, e os filmes de cowboys. Depois, agora mais tarde, houve um período em que vivia em Lisboa, em que ia muito ao cinema e procurava, agora não tenho assim de memória, mas eu lembro do Cinema Paraíso, que Sim. foi dos filmes mais belos que eu vi até hoje. Estou a lembrar-me da vida de Pi, que é qualquer coisa de espantoso aquele filme. Filipe é o do tigre no... Exatamente, no barco. Sim, do Ang Lee, sim. Eu agora tenho visto poucos. Vejo na televisão, vamos com a Isabel, fazemos umas pesquisas e depois vamos vendo aquilo que nos agrada. Lá está. A diversidade também é grande e é aí que eu procuro. O que mais me agrada nessa diversidade. A última coisa que viu? A última coisa que vi foi o quê? Lembra-me lá. Qual é que a gente viu? Agora não recordo. E já foi há algum tempo. Eu agora tenho andado mais a ler do que a ver filmes. E em termos de música? Em termos de... A Vida é Bela. Ok. Foi. Foi o último filme. Sim, na televisão foi. E... Como? Em termos de música? Música. O último disco ouvido? Música, o último disco que eu ouvi, a última coisa que eu ouvi... Eu sei lá, eu tenho ouvido pouca música. E agora, eu, quando faço, ouço pouco. Que é para não me deixar contaminar. Claro. Sim. E agora, como ando embebido naquilo... Olha, se quer que diga, nem me estou a lembrar do que é que eu vi. Não, posso, e até porque me agradou e gostei do resultado, aquilo que foi a música do festival, por exemplo. Sério? Gostei muito, aquela que, a portuguesa. Que ganhou no ano Ganhou passado? no ano passado. Ok, já foi há um ano e tal. Já foi há um ano. Então pronto, foi a última música que eu... Exatamente. Ok, pronto. Muito obrigado, foi um prazer.